Meu Deus, minha irmã Itsui voltou do exterior e quer bancar meu primeiro amor inesquecível. Que loucura! Mas vendo o jeito como ela imita meu primeiro amor, fico meio zonzo. Cabelos ondulados, sobretudo preto, lábios vermelhos deslumbrantes. É totalmente diferente da garotinha que me perseguia pela rua. Minha esposa, Liu Huiyan, fria como um iceberg. Me empurrou contra a parede com uma raiva que eu nunca tinha visto em seus olhos. Quem é essa mulher sedutora que não te larga? Ferrou, a brincadeira foi longe demais. Irmã querida, você me colocou numa baita enrascada. A história começa agora. Quase não a reconheci quando fui buscá-la no aeroporto. Cabelos ondulados, sobretudo preto, lábios vermelhos deslumbrantes. Com uma aura poderosa, totalmente diferente da garotinha de uniforme que me perseguia pela rua há anos atrás. Ela tirou os óculos escuros, arqueou as sobrancelhas e sorriu para mim. Cada detalhe exalava charme. Fiquei bobo. Depois de tantos anos. Não reconhece sua irmã? Peguei a mala rapidamente, adulando-a. Claro que sim, irmã. Você mudou muito. Achei que era uma supermodelo internacional que tinha entrado no portão errado. Deixe de ser bobo. Ela entrelaçou o braço no meu naturalmente, aproximando-se. Um perfume fresco e intenso. Invadiu meu nariz. Ouvi dizer que você está bem de vida agora. Casado com a famosa Liu Huiyan, a beldade gelada do grupo Liu. Senti um calafrio. Itsui e Liu Huiyan. Só de colocar o nome dessas duas mulheres juntas, sinto a temperatura do ar cair 10 graus. Murmurei em resposta, só querendo enfiá-la logo no carro. No carro, ela observava a paisagem passar pela janela. De repente, suspirou suavemente. Akian, me lembro que no ensino médio. Você gostava muito de uma garota. Qual era o nome dela? Suvan, não era? Uma espécie de paixão platônica. Meu coração disparou. Suvan. Quase tinha esquecido esse nome. Faz tanto tempo. Uma atração juvenil e passageira. Há muito apagada pela realidade. É passado. Para que mencionar isso? Me concentrei em dirigir, sem querer entrar nessa conversa. Ela virou o rosto para mim. Seus olhos brilhavam intensamente, com um sorriso travesso. Ah! E se eu fingisse ser Suvan e voltasse para reacender a chama com você? Qual seria a reação de Liu Huiyan? Minha mão tremeu e quase perdi o controle do volante. Irmã, você está louca? Não se pode fazer esse tipo de brincadeira. Liu Huiyan vai levar a sério, com o jeito que ela é, se eu falar demais com uma cliente. Ela consegue me congelar com o olhar. Se realmente aparecer uma paixão platônica, o telhado da minha casa vai pelos ares. Medo de quê? Ela sorri como uma gata ladra de corações. É só uma brincadeira. Para ver o quanto sua esposa fria se importa. Fique tranquilo. Eu tenho limites. Só vou provocá-la um pouco. Meu coração quase saltou para fora. Ter limites? Acredito, sim, no seu grande demônio. Itsui, desde pequena. É uma pequena diaba que adora causar confusão. Não, não pode. Definitivamente não. Eu a rejeitei com veemência. Ela fez beicinho, mas não insistiu. Mas a luz que brilhava naqueles olhos me deixou tenso. Apressei-me em levá-la para o apart-hotel que havia reservado. Eu a ajudei a levar a bagagem para o andar de cima. Ok, descanse primeiro. À noite, eu te recebo. Eu estava ansioso para ir embora e precisava voltar para casa antes que Liu Huiyan saísse do trabalho. Ela me puxou. Tirou uma pequena e requintada caixa de veludo da bolsa e colocou na minha mão. Aqui. Um presente de boas-vindas para sua esposa. Não diga que sua irmã não é atenciosa. Abri e vi uma pulseira de diamantes. Parece ser cara. Pegue. Ela segurou minha mão. Com uma força irresistível. E diga à sua esposa que, desta vez, não vou embora tão cedo. Provavelmente vou incomodá-los por um tempo. O pressentimento ruim em meu coração ficou ainda mais forte. Quando voltei para casa, Liu Huiyan já estava lá. Ela estava vestindo roupas de casa. Sentada no sofá da sala, processando e-mails. O perfil lateral era frio e perfeito, como uma estátua de jade branca sem temperatura sob a luz. Entreguei a pulseira, tentando manter o tom natural. Eu a trouxe de volta. Este é um presente dela para você. O olhar dela pairou sobre a pulseira por um segundo. Sem nenhuma expressão. Agradeça a ela por mim. A voz era calma, sem mostrar alegria ou raiva. Ela é assim, demonstrando pouco interesse pela maioria das coisas além do trabalho. Incluindo por mim. Estamos casados há 2 anos. É mais como colegas de quarto, ou até mesmo aqueles colegas de quarto sofisticados que você não conhece muito bem. Às vezes, até duvido.
Será que ela sabe que já é casada? Ela disse que talvez fique no país por mais um tempo. Eu acrescentei outra frase, e os dedos dela pararam de digitar no teclado, e ela finalmente olhou para mim. O olhar dela era calmo como água. Entendi. Só isso? Todo o discurso que eu havia preparado ficou preso na minha garganta. Por que ela não tem nenhuma reação? Ela não poderia nem perguntar onde eu moro? Sinto um aperto inexplicável no peito. Nem sei o que estou esperando, talvez ver nela nem que seja um mínimo de preocupação como esposa. Que difícil. O dia seguinte era fim de semana. Eu queria dormir até mais tarde, mas fui acordado cedo pela campainha. Quando abri a porta, Exui estava parada na porta carregando várias sacolas de café da manhã, sorrindo radiantemente. Bom dia, Akian. Eu comprei o asterisco Shenjian asterisco daquela loja que você mais gosta, e café para Liu Huiyan. Ela mudou de roupa hoje. Simples camisa branca e jeans, com o cabelo preso em um rabo de cavalo fresco e maquiagem leve no rosto. Ela parecia ter um certo ar de juventude dos tempos de escola. Enquanto eu estava atordoado, ela já havia entrado de lado. Indo familiarmente para a sala de jantar, Liu Huiyan estava descendo as escadas e parou um pouco ao ver Exui. Exui abriu um sorriso incrivelmente natural. Irmã Liu Huiyan, bom dia. Eu trouxe o café da manhã. Não sei se é do seu agrado. O olhar de Liu Huiyan a percorreu e ela sentiu levemente. Obrigada pela consideração. Então ela foi até a cozinha para se servir de água. A atmosfera na mesa de jantar era estranha. Exui estava cheia de entusiasmo, constantemente colocando asterisco Shenjian asterisco para mim. Akian, experimente este. Ainda tem o mesmo gosto de antes? Lembro que no ensino médio, toda vez depois das provas mensais, você insistia para que eu fosse comprar. E você conseguia comer 2 cestas de uma vez. Eu estava com o asterisco Shenjian asterisco na boca, sem saber se engolia ou cuspia. Eu e Suvan fomos comprar asterisco Shenjian asterisco no ensino médio? Por que não me lembro? Exui não está exagerando um pouco na atuação? Eu secretamente lancei um olhar para Liu Huiyan. Ela estava bebendo café em pequenos goles enquanto olhava para a tela do celular, como se não tivesse ouvido nada. Irmã Liu Huiyan. Exui de repente mudou o assunto para Liu Huiyan. Akian era muito travesso quando era criança. Ele é muito obediente na sua frente agora. Liu Huiyan ergueu os olhos e olhou entre mim e Exui. Os cantos de seus lábios pareceram se curvar levemente. Tão rápido que parecia uma ilusão. Está bem. Essas 2 palavras mataram a conversa novamente. Exui não desanimou e continuou a falar sozinha, com palavras que me lembravam nosso passado, aquelas memórias da juventude minha e de Suvan das quais eu mal me lembro. Eu me senti inquieto, meus dedos dos pés conseguiam cavar 31 prédios. Irmã, você podia ter parado por aí, hein? Mal consegui terminar de comer, levantei-me rapidamente para lavar a louça e tentar escapar para a cozinha. Exui foi mais rápido e segurou minha mão. Deixe que eu lave. Você fica e conversa com Liu Huiyan. Ela piscou para mim, o olhar cheio de significado. Liu Huiyan colocou a xícara de café e se levantou. Podem conversar, tenho uma videoconferência, e virou-se para subir. As costas dela eram resolutas e decididas. Vendo a figura dela desaparecer na escada, senti um vazio no coração. Exui se aproximou e me cutucou com o cotovelo, abaixando a voz. Zé, sua esposa não é nada boba, hein? Completamente impassível. Eu cocei o cabelo, irritado. Irmã, por favor, pare de brincar, tá bom? Sem graça? Como assim sem graça? Ela ergueu as sobrancelhas. Olha pra ela, claramente se importa pra caramba, mas fica fingindo que não é nada demais. Esse contraste é muito divertido. Espere e verá, a melhor parte ainda está por vir. Diversão o quê? Eu só sinto que meus dias de paz estão chegando ao fim. À tarde. Exui, alegando que tinha acabado de voltar ao país e não conhecia nada, insistiu para que eu a acompanhasse para fazer compras. Eu queria recusar, mas ela disse, se você não for, eu vou procurar Liu Huiyan e pedir para ela vir comigo. Eu cedi na hora. Imaginar aquelas 2 juntas era demais para mim. Então, mandei uma mensagem para Liu Huiyan dizendo que estava acompanhando minha irmã. Ela não respondeu. Enquanto fazíamos compras, ela estava completamente no personagem, sempre me pedindo opiniões ao provar roupas. Akian, essa fica boa em mim? Parece com o estilo que eu costumava usar. Akian, essa fica boa em mim? Parece com o estilo que eu costumava usar? Akian, segura minha bolsa para mim, como você costumava segurar minha mochila. Eu cooperei com uma cara apática o tempo todo, rezando para não encontrar nenhum conhecido.
Mas o medo virou realidade. Na porta de uma boutique, esbarrei na melhor amiga de Liu Huyan, a herdeira da família Gu Qian. Quando ela viu Exui e eu, seus olhos se arregalaram instantaneamente. Especialmente ao ver Exui, incrivelmente, segurando meu braço naturalmente. Oh, Reaqian, quem é essa? O olhar dela varria entre mim e Exui, cheio de investigação, e meu couro cabeludo estalou. Assim que pensei em explicar que era minha irmã, Exui se adiantou com um sorriso gentil e apropriado, com uma voz nem muito alta nem muito baixa, o suficiente para que as pessoas ao redor ouvissem claramente. Olá, eu sou Suvan, uma velha amiga de Aqian. Suvan? Meu cérebro zumbiu e eu quase morri na hora. A expressão de Gu Qian mudou instantaneamente e se tornou maravilhosa. Ela olhou para mim, depois olhou para Suvan, e esboçou um sorriso significativo. Velha amiga, entendo. Vocês passeiem, não vou atrapalhar. Depois de dizer isso, ela saiu rapidamente em seus saltos altos. Acho que ela vai ligar para Liu Huyan imediatamente. Eu soltei a mão de Exui e reprimi a raiva. Que diabos você está fazendo, Exui? Ela piscou inocentemente. O que foi? Eu disse algo errado? Suvan não é sua velha amiga. Eu estava com tanta raiva que meu fígado doía. Gu Qian é a melhor amiga de Liu Huyan. Ela definitivamente vai contar a Liu Huyan imediatamente. Que bom! Ela sorriu como uma raposa astuta. Deixe-me ver até quando Liu Huyan consegue suportar. Olhei para seu rosto sorridente e um arrepio subiu da sola dos meus pés até o topo da minha cabeça. No caminho para casa, minhas palmas estavam suadas, meu celular estava silencioso, Liu Huyan nem um telefonema. Nem uma mensagem do WeChat, isso é muito anormal, com a boca grande de Gu Qian. Ela definitivamente fofocaria na primeira vez, como ela não poderia reagir? Acalmaria antes da tempestade. É a mais terrível. Mandei Exui de volta para o apart-hotel e a avisei para não fazer mais besteiras. Então, dirigi para casa com um humor ansioso. Abri a porta e estava tudo escuro. Ela estava no sofá. Silenciosamente, como uma bela escultura, ela não acendeu a luz principal. Apenas um candeeiro de pé no canto da parede emitia um brilho amarelo fraco, delineando seu contorno vago e frio. Quando ela voltou, como não houve nenhum som? Esposa. Meu coração batia forte e minha voz tremia um pouco. Você está em casa? Por que não acende a luz? Ela virou lentamente a cabeça para me olhar, sob a luz, metade de seu rosto estava claro e metade estava escuro, seus olhos eram profundos como um poço antigo, e não se podia ver nenhuma emoção. Voltei, ela disse, sua voz calma e sem ondas. Se divertindo com outras mulheres? Senti minha garganta apertar e expliquei secamente. É melhor você beber comigo, ela acabou de voltar do país e não conhece muitas coisas. Irmã, ela repetiu suavemente, um traço de confusão extrema curvando seus lábios. Frio cortante. Aqian, quando você arranjou uma irmã chamada Suvan? Acabou. Meus segredos foram revelados. Meu couro cabeludo formigou. Apressei-me para sentar ao lado dela. Esposa, me deixe explicar. Não é nada do que você está pensando. Ela é realmente minha irmã, Exui. Ela está apenas fazendo uma pegadinha de propósito. Fingindo ser Suvan. Ela de repente se levantou, evitando minha aproximação. Caminhou até mim e olhou para mim, a distância bem pequena. Aquele aroma familiar dela. Uma fragrância fria e penetrante veio até mim, mas neste momento carregava um tipo de opressão invisível. Fingindo. Ela perguntou suavemente, seus olhos afiados como facas, raspando meu rosto centímetro por centímetro. Aqian, o jeito que você olha para ela não é como você olha para uma irmã. Eu fiquei pasmo. Que olhar? Que olhar que eu tenho? Eu tentei argumentar, mas meio que me faltaram palavras. Porque hoje Exui estava vestida daquela forma, eu realmente tive um momento de transe, lembrando-me de alguém de muito tempo atrás. Uma sombra vaga. Ela fixou os olhos dos meus por alguns segundos, e de repente sorriu. Não era o tipo de sorriso frio e distante de sempre, mas com um pouco de cor, um pouco de loucura. Como uma lótus cor de sangue florescendo na superfície do gelo. As mãos frias dela gentilmente acariciaram meu rosto. O movimento carregava uma espécie de ternura estranha. Aqian, ela se aproximou do meu ouvido. O ar quente borrifou meu lóbulo da orelha, sua voz era leve e lenta, mas cada palavra atingiu meu coração. Eu não me importo se ela é Exui ou Suvan, já que ela gosta tanto de atuar. Então eu vou atuar com ela até o fim. Quanto a você, a ponta dos dedos dela deslizou até meu pomo de Adão. Pressionou levemente,
carregando uma sugestão perigosa. Esteja preparado. Meu corpo inteiro ficou rígido, meu sangue parecia ter congelado. Eu nunca tinha visto Liu Huyan assim. Fria, demoníaca, cheia de agressividade e possessividade. Ela terminou de falar e retirou a mão. Virou-se e subiu as escadas elegantemente, como se a mulher que exalava uma aura perigosa fosse apenas uma ilusão minha. Só consegui respirar fundo quando ouvi a porta do escritório fechar, minhas costas já estavam encharcadas de suor frio. Parece que Liu Huyan realmente se tornou sombria, e minha querida irmã, Exui, ainda está no WeChat, me perguntando com uma ânsia de causar confusão. E aí, qual a reação da sua esposa? Ela usou algum poder supremo de ciúme? Olhando para a mensagem dela, só queria atravessar a tela e estrangulá-la. Reação? Ela quase me despachou ali mesmo. Naquela noite, Liu Huyan não voltou para o quarto. Eu estava deitado sozinho na cama de casal grande, me revirando, minha mente cheia daquele olhar e daquelas palavras. Prepare-se psicologicamente. O que ela está tramando? Uma emoção misturada com medo, ansiedade e uma pitada de excitação secreta. Crescia loucamente em meu coração. Passei a noite em claro. Liu Huyan estava como sempre, acordando cedo para trabalhar, saindo do trabalho, cuidando das coisas da casa, tão calma como se naquela noite a mulher sombria fosse apenas um pesadelo meu, mas ela não tinha mais nenhuma comunicação comigo além do necessário. Silêncio à mesa, silêncio na sala. Até mesmo os raros encontros de olhares carregavam uma frieza deliberada. Ela estava usando essa maneira silenciosa para me dar um tratamento de silêncio. E isso era ainda mais difícil para mim do que uma explosão direta. Exui ficou quieta por alguns dias. Não veio me incomodar de novo. Mas meu coração estava sempre suspenso no ar, sempre sentindo que algo grande estava para acontecer. E, de fato, o que tinha que vir, veio. Na sexta-feira à noite, Liu Huyan, incrivelmente, saiu do trabalho no horário e voltou para casa, e ainda trouxe uma caixa de bolo requintada. Noite de cinema em casa hoje. Vamos assistir a um filme. Ela colocou o bolo, me informando em um tom indiferente. Em vez de consultar, fico lisonjeado, apressei-me em acenar com a cabeça. Ok. Escolha o que assistir, eu acompanho você. Ela me lançou um olhar leve. Tanto faz. Ela disse isso, mas pegou o tablet. O som dos dedos deslizando, selecionou um filme de romance clássico, ainda daquele tipo em que os protagonistas se amam até a morte. Mal-entendidos repetidos e uma reconciliação. Minha pálpebra se contraiu, tive um pressentimento sinistro. E me senti ainda mais assim. O filme mal tinha começado quando a campainha tocou. Corri para abrir a porta. Exui estava do lado de fora com um sorriso sinistro. Akian, surpreso. Comprei um lanche da noite. Ela não terminou de falar quando viu Liu Huyan sentada no sofá na sala de estar. E a tela de projeção exibindo cenas melosas de romance, o sorriso no rosto dela congelou por um instante. Em seguida, ficou ainda mais radiante. Exui também está em casa. Não estamos atrapalhando, certo? Liu Huyan virou a cabeça com uma xícara de água na mão, com uma expressão calma. Chegou na hora certa, vamos assistir juntos. Acabou de começar. Então, eu experimentei o mais estranho problema familiar da minha vida. Eu estava sentado no meio, com minha esposa nominal à esquerda, e minha irmã, que só queria causar problemas, à direita. Os protagonistas na tela estão passando por um mal-entendido angustiante. Uma baixa pressão sufocante, ainda pior que o enredo do filme, permeava a sala de estar. Exui abriu o lanche da noite de propósito. Era o churrasco que eu gostava tanto e que ele tinha ido comprar especialmente. Ela pegou um espetinho de carne e levou à minha boca. Akian, experimente, o seu favorito. Meus lábios se contraíram, e eu não me atrevi a abrir a boca. O olhar de Liu Huyan pareceu passar por mim casualmente, mas ela não disse nada. Apenas pegou a xícara e bebeu um gole lentamente. Eu rapidamente virei a cabeça. Eu mesmo pego. Ela não insistiu. Ela mesma mordeu um pedaço e exclamou, o sabor autêntico só tem aqui no país. Akian, lembra de quando nós dois costumávamos fugir da escola para a rua de comida? Ela começou de novo com o flashback. Desta vez, os detalhes estavam ainda mais ricos, até mesmo dizendo qual era a cor do meu uniforme escolar na época. Ela falou com tanta convicção que eu me senti desconfortável. Senti que a temperatura do ar perto de Liu Huyan estava caindo drasticamente. O filme chegou ao clímax. O protagonista masculino magoou o coração da protagonista feminina por causa da coadjuvante.
A protagonista feminina foi embora resolutamente. Liu Huyan de repente soltou uma risada, que foi particularmente clara na sala de estar silenciosa. Exu e eu olhamos para ela. Ela estava olhando para a tela, com um tom um tanto sarcástico e ambíguo. Alguns homens são assim, nunca conseguem distinguir o que é a luz da lua branca e o que é a marca de cinábrio. Só sabem fingir ser profundos quando perdem. Que ridículo! O celular dela tocou. Ela olhou para ele, levantou-se e foi para a varanda atender a ligação. Exui imediatamente se aproximou do meu ouvido e sussurrou, com entusiasmo. Viu? Ela não aguentou. O tom dela estava tão azedo que quase transbordou. Está funcionando. Eu revirei os olhos sem forças. Funcionando? Só sinto que estou prestes a ser dilacerado pela corrente oculta entre vocês duas. Liu Huyan voltou depois de atender o telefone, com uma expressão ainda mais fria do que antes. Ela não estava assistindo ao filme. Nem estava olhando para nós, foi direto para a mesa de centro e abriu a caixa de bolo. Era um lindo bolo mousse de chocolate. Ela pegou uma faca de plástico, cortou um pedaço, mas não colocou em um prato, alimentando-me diretamente. Sua voz não tinha muita inflexão. Prove. Olhei para o bolo que estava sendo oferecido à minha boca. E então olhei para seus olhos insondáveis. Hesitei por um momento e abri a boca. O bolo estava muito bom. Doce com um leve amargor. A textura era delicada, mas eu comi com medo. Ela me observou terminar de comer, então suavemente limpou com o polegar um pouco de creme que estava no canto da minha boca. A ponta de seu dedo estava levemente fria, um movimento gentil quase assustador. Então, na frente de Exui, ela lentamente colocou aquele polegar sujo de creme na boca, lambendo suavemente com a língua. Seus olhos estavam fixos em mim. Sua expressão era sedutora e selvagem. Gostoso. Ela disse, não sei se estava falando do bolo ou de outra coisa. O sorriso no rosto de Exui desapareceu completamente. Meu cérebro explodiu em branco. Liu Huyan, ela. O que ela está fazendo? O vento na varanda estava um pouco forte, fazendo meu pescoço ficar frio. Quando Exui saiu, eu não sei. Depois daquilo que Liu Huyan fez, eu estava como se tivessem apertado o botão de pausa em mim. Meu cérebro parou completamente de funcionar até que ela puxou a mão para trás e se virou para lavar as mãos na cozinha. O som da água corrente soou alto. Só então voltei a mim, com o doce do bolo ainda na boca, misturado com o aroma frio de seus dedos. Indescritivelmente estranho. Amor, minha garganta estava seca, eu chamei. Ela desligou a água, pegou um lenço de papel e enxugou as mãos, movendo-se lentamente, sem se virar. O filme acabou, ela disse. Sua voz não demonstrava nenhuma emoção. Arruma as coisas. Então ela subiu as escadas, me deixando sozinho na sala de estar. De frente para o churrasco e o bolo inacabados, e os créditos finais do filme congelados. Aquela noite, ela ainda não voltou para o quarto principal. Eu estava deitado no escuro com os olhos arregalados, repetindo em minha mente a cena em que ela lambeu o creme. Aquela expressão, aquele movimento, não se parecia em nada com a Liu Huyan que eu conhecia. A Liu Huyan que eu conheço é uma flor intocável no alto da montanha, um lótus de gelo, nunca faria esse tipo de movimento quase provocador. Mas hoje à noite ela não apenas fez, como fez de forma tão natural, tão agressiva. Minha mente estava um caos, como um novelo de lã, um pouco com medo de que ela realmente tivesse mudado. Mudado a ponto de eu não a reconhecer completamente, mas no fundo do meu coração parecia haver uma corda sendo fortemente tocada. Um tremor secreto, indevido, subiu pela minha espinha. Puxei o cobertor bruscamente e cobri minha cabeça. Enlouqueci. Todos enlouqueceram. O dia seguinte era sábado. Quando desci com olheiras, Liu Huyan já estava sentada tomando café da manhã. Ela havia trocado de roupa por um conjunto de casa branco creme. Seu cabelo comprido estava preso displicentemente, seu rosto de perfil sereno, o sol brilhando através da janela sobre ela. Banhou-a com uma luz suave. A mulher lasciva e perigosa da noite passada parecia apenas uma ilusão minha. Bom dia. Ela ergueu os olhos e me olhou, seu tom era calmo. Bom dia. Forcei-me a sentar em frente a ela, um pouco hesitante em olhá-la. A babá serviu meu café da manhã, um simples leite com ovos fritos. Havia apenas talheres na mesa. O leve som do toque era sutil, o silêncio era perturbador. Hesitei por um longo tempo. Ainda assim, tentei perguntar. Ontem à noite, minha irmã estava apenas brincando. Não leve a sério. Ela colocou a faca e o garfo, pegou um guardanapo e limpou os cantos da boca. Seus movimentos eram elegantemente impecáveis. Brincando,
Ela repetiu. Levantou os olhos. Seu olhar claro pousou no meu rosto. Akian, você acha que isso é brincadeira? Meu coração deu um salto. Ela é minha irmã. Você sabe, desde criança ela sempre foi brincalhona. Tentei explicar, eu sei que ela é Ixui. Ela me interrompeu. Sua voz não era alta, mas continha uma determinação inquestionável. Mas ela estava te ajudando. Quem você sabe muito bem, eu insinuei. Sua colaboração também foi boa. Ela acrescentou outra frase. Os cantos de sua boca pareceram se curvar levemente, sem nenhum calor. Instantaneamente, senti que os ovos fritos na minha boca estavam sem gosto. Ela não falou mais. Pegou a xícara novamente e bebeu leite, seus longos cílios caídos cobrindo as emoções em seus olhos. Mas eu podia sentir que ela estava com raiva. Não raiva furiosa, nem briga, mas uma raiva mais fria e mais profunda. Uma raiva mais reprimida, como uma corrente subterrânea sob o mar profundo, uma superfície calma, mas interiormente turbulenta. Essa opressão silenciosa me incomoda mais do que o teatro explícito de Ixui. Comi o café da manhã sem sentir o gosto, querendo encontrar um assunto para quebrar o silêncio, mas o celular tocou nesse momento. Era Ixui. Olhei para Liu Huiyan, mas parecia que ela não tinha ouvido. Concentrada, olhando para fora da janela, fui para a sala atender o telefone. Akian, a voz de Ixui transbordava excitação. Como foi ontem à noite? Depois que eu saí, Liu Huiyan fez alguma coisa com você. Não foi especialmente estimulante? Abaixei a voz. Estimulante nada. Você quase me matou. Ainda não sangrou, ela disse com indiferença. Estou te ajudando a testar o verdadeiro amor da sua esposa. Veja como ela estava ontem à noite, obviamente se importando com você. O pote de ciúme já virou, ok? Só que ela é orgulhosa demais para admitir, aguenta firme. Olhei para a direção da sala de jantar. Liu Huiyan já tinha se levantado, segurando uma xícara e indo para a cozinha. A postura era ereta, arrogante e distante. Testar o quê? Eu disse irritado. Se você continuar brincando, minha família vai se desfazer. Por favor, te imploro. Se acalma, tá? Não, ela recusou de forma direta e rápida. O show está apenas começando. Espere, hoje vou te dar um grande golpe. Que grande golpe? Não faça besteira, eu me apressei em dizer. Relaxa, ela riu misteriosamente, garanto que você verá o coração da sua esposa. Desligou. Espere minhas notícias. Alô, alô. O telefone já tinha sido desligado. Segurei o celular, sentindo um aperto no coração. O grande golpe de Ixui com certeza não é algo bom. Passei o dia todo inquieto. Liu Huiyan passou a maior parte do tempo no escritório. A porta estava fechada. Eu estava sentado na sala, ansioso. Várias vezes quis bater na porta, mas não sabia o que dizer. À tarde, o celular vibrou. Era uma mensagem de WeChat de Ixui. Era uma foto. Cliquei para abrir e meu couro cabeludo formigou. Na foto, ela estava em frente ao portão da minha antiga escola secundária. Vestindo um uniforme escolar que não sei de onde tirou, parecido com o nosso da época, com um rabo de cavalo. Fazendo um V para a câmera. O fundo é o portão familiar da escola, aquela velha árvore dragão. Viagem de dublagem à memória. Akian, ainda se lembra daqui? O lugar onde nos encontramos pela primeira vez. Mais abaixo tem um. Eu marquei de encontrar Liu Huiyan à noite. Encontrar no café do tempo para conversar sobre você, conversar sobre o passado. Fique tranquilo. Eu vou sorrir tanto que meu rosto vai rachar. Eu estou tão ocupado. De onde você tira tempo livre? O café do tempo é onde eu ia frequentemente no ensino médio. Também era onde Suvan e eu íamos às vezes. O que Ixui está tramando? Reencenação precisa do local ao vivo. Ainda marcou com Liu Huiyan. Eu liguei para ela imediatamente. Desligado. Olhei novamente para a porta fechada do escritório. Liu Huiyan sabe disso? Ela concordou. Corri para a porta do escritório. Levantei a mão e a abaixei novamente. Respirei fundo e levantei para bater na porta. Entre. Veio sua voz fria de dentro. Empurrei a porta e entrei. Ela estava sentada atrás da mesa, com um laptop na frente. A tela mostrava dados complexos de planilhas. Algum problema? Ela nem sequer levantou a cabeça. É que eu queria perguntar se ela marcou de se encontrar com você à noite. Eu medi minhas palavras. Os dedos dela pararam de digitar no teclado. Lentamente, ela levantou a cabeça e olhou para mim. Seus olhos estavam calmos e impassíveis. Sim. Por quê? Você vai. Meu coração estava batendo forte. Por que não iria? Ela rebateu.
Um leve sorriso zombeteiro pareceu surgir no canto de sua boca. Sua irmã gentilmente convidou para conversar sobre o seu passado. Eu estou muito interessada. Tudo isso é invenção dela. Não há nada para conversar. Eu estava ansioso. É mesmo? Ela fechou o laptop. Inclinou-se ligeiramente para trás, me avaliando. Mas eu acho que ela tem um domínio muito claro dos detalhes do seu passado. Até sabe em qual canto você se escondeu quando tirou uma nota baixa em matemática na primeira prova do primeiro ano. E chorou. Fiquei sem palavras. Exui realmente sabe disso. Ela até zombou de mim na época. Eu que contei para ela. Ela é minha irmã. Claro que sabe. Minha querida irmã, ela respondeu levemente. Sem se comprometer. Seus olhos claramente demonstravam descrença. Esposa, acredite em mim. Eu me aproximei para pegar em sua mão. Não houve nada entre Suvan e eu. Éramos apenas crianças imaturas naquela época. Ela puxou minha mão de volta. 7 da noite. Cafeteria Shiguan. Ela se levantou, contornou a mesa e caminhou em direção à porta. Você pode vir junto. Ao chegar à porta, ela hesitou por um instante. Não olhou para trás. Ou você pode escolher acompanhar sua irmã para relembrar o passado. Dito isso, abriu a porta e saiu. Fiquei parado, com o corpo gelado. Ela me deu uma escolha. Mas essa escolha é claramente uma armadilha. Qualquer lado que eu escolha está errado. 6h50 da noite. Eu estava parado na esquina da rua em frente à cafeteria Shiguan, como um ladrão que não pode ser visto. A luz da cafeteria era quente e amarelada. Através da janela do chão ao teto, podia-se ver alguns clientes. No assento perto da janela. Exui já estava sentada lá. Ela havia trocado o uniforme escolar que usava durante o dia. Meus dentes coçavam. 7 horas em ponto. Um sedã preto parou na frente da cafeteria. Liu Huyan saiu do carro. Mudou de roupa. Não era o traje profissional rígido de sempre, mas um elegante. Vestido longo preto. Por cima, um casaco bege. Cabelos longos soltos. O rosto com maquiagem delicada. Batom vermelho vivo. Toda a sua aura estava totalmente ativada. Tão linda que era extremamente agressiva. Ela abriu a porta e entrou na cafeteria, atraindo instantaneamente a atenção de todos lá dentro. Exui levantou a cabeça, mostrando um sorriso caloroso preparado, e gesticulou. Liu Huyan caminhou até ela e sentou-se em frente a ela. Liu Huyan gesticulava alguma coisa. Liu Huyan apenas ouvia em silêncio. Ocasionalmente, tomava um pequeno gole de café. Sua expressão estava calma, sem mostrar alegria ou raiva. Mas eu sabia. Sob essa calma, provavelmente já havia uma tempestade. O tempo passava a cada segundo. Eu estava agachado na esquina da rua, com as pernas dormentes. Sobre o que eles estão conversando? Conversando há tanto tempo. Aquela boca de Exui. Ela consegue fazer um morto falar. Quem dirá como ela está exagerando e inventando meu passado? Será que Liu Huyan vai acreditar? Justamente quando eu estava ansioso, vi Liu Huyan de repente sorrir. Não era um sorriso educado, mas um arco óbvio nos cantos da boca, com um toque de sarcasmo. Liu Huyan disse algo. O sorriso no rosto de Exui congelou por um momento. Então Liu Huyan tirou o celular da bolsa. Digitou algumas coisas e virou a tela para Exui. Estava muito longe, eu não conseguia ver o que estava na tela. Mas o rosto de Exui mudou em uma velocidade visível a olho nu. De perplexidade a surpresa, e depois a um traço de pânico. Liu Huyan pegou de volta o celular. Depois de mais algumas palavras, Quixue baixou a cabeça e apertou com força a alça da xícara de café. A iniciativa da conversa seguinte pareceu mudar completamente para Liu Huyan, que se inclinou ligeiramente para frente para olhar para Quixue. Seus lábios vermelhos se abriram e fecharam, não rapidamente, mas com uma opressão invisível, e Quixue quase não falou mais. Apenas assentia ou balançava a cabeça ocasionalmente, como uma aluna sendo repreendida por um professor. Eu estava boquiaberto. O que está acontecendo? O que Liu Huyan mostrou a ela? Como a situação se inverteu de repente? 20 minutos depois, Liu Huyan se levantou primeiro, pegou seu casaco e bolsa. Ela assentiu para Quixue, disse uma última frase e se virou para caminhar em direção à porta sem hesitação. Quixue ainda estava sentada no mesmo lugar, com a cabeça baixa, seus ombros pareciam ter caído. Liu Huyan abriu a porta, a brisa noturna agitou seus longos cabelos. Ela estava parada na entrada do café. Ela não entrou no carro imediatamente, mas virou a cabeça, seu olhar ultrapassou a rua com precisão. Caiu no canto onde eu estava escondido. Ela me viu, através do tráfego que passava. E a luz fraca, nossos olhares se encontraram,
Não havia expressão em seu rosto. Ela apenas olhou para mim em silêncio. Alguns segundos depois, ela desviou o olhar, abriu a porta do carro e entrou. O carro preto deslizou silenciosamente para o trânsito e desapareceu. Eu me apoiei na parede fria. Soltei um longo suspiro. Minhas palmas estavam cheias de suor. Eu sabia que o que tinha que vir não poderia ser evitado. Eu não fui para casa. Caminhei sem rumo pela rua por um longo tempo. Minha mente estava uma bagunça. O que Quechua disse a Liu Huyan? O que Liu Huyan mostrou a ela? Que consenso final elas alcançaram? Eu não sei, eu apenas tenho uma forte premonição de que meus dias de paz acabaram completamente. Quando cheguei em casa, já eram quase 11 horas, a casa estava bem iluminada, Liu Huyan não estava dormindo. Ela estava sentada no sofá da sala de estar, com um cobertor sobre as pernas, segurando um livro e lendo silenciosamente. Ouvindo o som de eu entrando, ela nem levantou a cabeça. Você voltou. A voz era suave. Troquei de sapatos e caminhei até a sala de estar, parando na frente dela. Só então ela baixou o livro e olhou para mim. Você viu sua irmã? Ela perguntou. Eu respondi honestamente. Eu estava do outro lado da rua. Ela acenou com a cabeça, pegou o livro novamente. Eu pensei que vocês dois irmãos teriam muito o que conversar. Isso soou normal, mas não importa como eu analisasse, sentia que havia uma farpa escondida ali. Esposa, respirei fundo e sentei-me no sofá individual ao lado dela. Do que vocês duas conversaram hoje à noite? Ela virou uma página do livro, dizendo isso displicentemente. Nada demais, ouvi ela falar algumas coisas sobre você e ela, ou melhor, você e Suvan. Tem uma frase sobre o passado, nada daquilo é verdade, eu me apressei. Ela está inventando tudo, não é? Ela finalmente largou o livro e olhou para mim. Com um olhar profundo, ela disse que você pegou uma febre alta depois de pegar chuva para dar um guarda-chuva para ela, para Suvan. É mentira? Fiquei sem palavras. Fiquei sem palavras. Isso parece ser verdade, mas o alvo era a própria Ixui. Minha irmã irresponsável esqueceu de levar um guarda-chuva. Ela insistiu que eu fosse entregar. Ela disse que você economizou dinheiro secretamente para comprar um vestido para Suvan. Que ela estava de olho há muito tempo. Isso também é mentira. Era Ixui também. Ela gostou de um vestido, mas não tinha dinheiro suficiente, então me extorquiu o dinheiro do café da manhã por 3 meses. Ela disse que na noite anterior ao vestibular, você estava tão nervoso que não conseguia dormir, e foi Suvan quem ligou para confortá-lo e encorajá-lo. Aquela era ela também. Finalmente, não consegui evitar e soltei. Era Ixui. Não era nenhuma Suvan. Naquela noite, ela me ligou e me repreendeu, dizendo que eu estava acabado se não fosse bem na prova. A sala de estar ficou silenciosa. Liu Huyan olhou para mim calmamente, por um longo tempo. Seu olhar era muito complicado, com algumas coisas que eu não conseguia entender fluindo ali. Então ela abriu a boca lentamente. A voz era tão suave quanto um suspiro. Todas as suas memórias de juventude têm Ixui como protagonista. Suvan é apenas um nome, um símbolo, certo? Eu hesitei por um momento e então balancei a cabeça vigorosamente. Certo. Já esqueci como Suvan era. Todas aquelas coisas foram feitas com Ixui. Ela é minha irmã. Nós crescemos juntos desde pequenos, brincando e brigando. É normal, eu disse. De repente, uma sensação de injustiça surgiu no meu coração. Mas você nunca pergunta. Eu olhei para Liu Huyan. Você só ouve os outros dizerem, só ouve Ixui dizendo bobagens ali, e você acredita. Você simplesmente acha que eu ainda penso em Suvan. Liu Huyan permaneceu em silêncio, a luz amarela quente caindo em seu rosto. Longos cílios projetavam uma leve sombra. Eu não acreditei, ela finalmente falou. A voz é baixa. Eu só queria saber se você se explicaria. Eu verifiquei. Ixui me mostrou muitas fotos antigas de vocês. Ela continuou. O tom era calmo e sereno. Ela contou muitos detalhes. Em alguns, eu acredito. Em outros, não acredito. Hoje à tarde, ela ainda me enviou um documento. Ela pegou o tablet ao lado dela, acendeu a tela e me entregou. Eu peguei e olhei. Era um documento eletrônico intitulado Sobre meu irmão, Ekian, e seu grande amor. As histórias não contadas de Suvan, edição secreta e organizada. Meus olhos se arregalaram. Eu abri. Estava categorizado, com imagens e textos. Parecia um relatório de investigação meticulosamente planejado. Primeiro encontro, interações diárias. Aumento do afeto, oportunidade perdida. Horário, local, pessoas, eventos. Tudo inventado com detalhes e fotos minhas do ensino médio.
Algumas eu mesma já tinha esquecido. Essa Xui, ela desperdiçou o talento dela não virando roteirista. Minhas mãos tremiam de raiva. Tudo isso foi inventado por ela. As fotos também foram montadas. Eu folheava rapidamente, procurando por provas para refutar. Eu sei. Liu Huiyan pegou o tablet de volta e colocou de lado. Eu verifiquei o horário das fotos. O local e a descrição textual não correspondem. Em algumas cenas, você nem estava no país. Eu levantei a cabeça, atônito. Você checou? E o que mais eu faria? Ela olhou para mim com os olhos claros. Você achou que eu te condenaria? Apenas com as palavras dela? Meu coração relaxou repentinamente, mas logo se apertou novamente. Então, por que você foi vê-la à noite? E ouviu ela falar por tanto tempo? Eu não entendo. Eu queria saber até onde ela conseguiria atuar. Ela inclinou levemente a cabeça. Um sorriso pareceu brilhar no canto dos lábios dela. Eu também queria ver quando você finalmente diria a verdade. Eu fiquei sem palavras. Você podia ter se escondido na esquina da rua, espionando, mas não entrou para esclarecer as coisas pessoalmente. O tom de voz dela não revelava emoção. Keqian, no seu coração. Eu sou tão indigna da sua confiança? Ou você está realmente gostando disso? Eu não senti a sensação de ser disputado por duas mulheres. As palavras escaparam da minha boca. Levante-se. Eu só não sabia o que fazer. Eu tenho medo que você fique brava, medo que você entenda errado, medo que você não me queira. As últimas palavras saíram e eu mesmo fiquei atordoado. Liu Huiyan também ficou atordoada. Ela olhou para mim, e algo em seus olhos oscilou violentamente. O silêncio voltou a cair na sala de estar, apenas o tic-tac do relógio na parede. Não sei quanto tempo se passou. Ela soltou um leve suspiro. Aquele suspiro pareceu sondar meu coração, azedo e inchado. Reqian, ela chamou meu nome, a voz muito suave. Estamos casados há 2 anos. Eu sei que você se casou comigo por causa dos arranjos da família. É porque a família Liu pode ajudar a família He. Eu sei que você não tem sentimentos por mim. Respeito mútuo e paz de espírito. Eu acho que não há nada de errado nisso. Ela fez uma pausa e olhou diretamente para mim. Seus olhos afiados como facas tocaram minha linha de fundo. E você? Ela se levantou e caminhou até mim, muito perto, tão perto que eu podia sentir o leve aroma frio dela. Sua hesitação, seu segredo, me deixam muito infeliz. Eu olhei para o rosto dela tão perto. Naqueles olhos sempre calmos, agora ferviam emoções que eu não conseguia entender. Esposa, eu queria explicar, mas não encontrei palavras. SHHH. Ela levantou um dedo e pressionou-o suavemente contra meus lábios. A ponta do dedo estava fria. Eu não quero ouvir mais explicações. A voz dela estava muito baixa, trazendo um tipo de sabor de osso e coração. Fazer algo errado é ser punido. Reqian. A punição começa agora. Punição? Que punição? Eu ainda não tinha reagido quando o dedo dela pressionado em meus lábios deslizou para baixo e gentilmente prendeu a gola do meu pijama. Então ela puxou um pouco, puxando-me em direção às escadas. A força dela não era grande, mas eu parecia ter sido enfeitiçado, seguindo-a involuntariamente, meu coração batendo como um trovão. Passo a passo, subindo as escadas em direção ao segundo andar, em direção ao quarto principal. Ela abriu a porta do quarto principal e me puxou para dentro. Fechou a porta com um movimento inverso. Um leve clique soou, como se tivesse trancado algum tipo de interruptor. Apenas um abajur fraco estava aceso no quarto, a luz era ambígua. Ela soltou a gola da minha camisa, virando-se para me encarar, com movimentos nada lentos. Com uma elegância e opressão deliberadas, o sobretudo escorregou para o chão, revelando um vestido preto justo. Enquanto sua pele era alva como a neve e suas curvas se destacavam, ela levantou a mão e removeu o grampo do cabelo. Seus longos cabelos caíram como uma cascata, roçando seus ombros brancos, e minha respiração ficou completamente descontrolada. Ela deu um passo à frente, se aproximando de mim, erguendo o rosto, seus lábios vermelhos quase tocando meu queixo. Está com medo? Ela perguntou, sua voz suave como uma pena. Eu abri a boca, mas nenhum som saiu. Não era medo, mas algo que eu nunca havia sentido antes. Uma intensa excitação e sensação de descontrole. Ela riu suavemente, um sorriso que, sob a luz fraca, era assustadoramente sedutor. Hoje à noite, ela disse, levantando a mão para acariciar meu rosto. Seus dedos estavam frios, mas seus olhos ardiam, sem recuar. Apenas sua esposa, vindo buscar a compensação que merece.
No instante em que as palavras foram ditas, seu corpo se pressionou pesadamente contra o meu. Não era um toque gentil, mas uma agressiva mordida punitiva, querendo me devorar por completo. Minha mente zumbiu. A última corda chamada razão se rompeu completamente. Que luz da lua branca! Que irmã, que mal-entendido, tudo foi jogado para os ares. Restava apenas essa pessoa na minha frente. Eu inverti os papéis, apertando sua cintura com força, pressionando-a ainda mais contra mim, respondendo ao seu beijo quase selvagem, uma luta emaranhada. Como duas feras se mordendo na escuridão, até que ambos ficassem sem fôlego. Ela me empurrou levemente, seus olhos turvos, seus lábios vermelhos e vibrantes, e então me puxou, caindo na cama macia atrás de nós, olhando para mim de cima, com um fogo que eu não conseguia entender queimando em seus olhos. Akian, ela chamou meu nome, pausadamente. Lembre-se desta noite. Lembre-se de quem você pertence. A noite estava escura. Todas as palavras pareciam pálidas, restando apenas o confronto e a possessão mais primitivos. Dor e êxtase entrelaçados. Escuridão e sombras flutuando, a maré nos engolindo completamente. Não sei quanto tempo se passou. Ela flutuava em meus braços, a respiração longa e suave, como se estivesse adormecida. Seus longos cabelos espalhados no meu peito, fazendo cócegas, eu a observava em seu sono tranquilo. Um sentimento extremamente real surgiu em meu coração. Essa é realmente a Liu Huyan fria e distante com quem fui indiferente por 2 anos? A luz da lua entrava pelas frestas da cortina, caindo em seu rosto, os longos cílios sob os olhos projetavam uma leve sombra, sem a vivacidade habitual, parecendo suave e frágil. Não resisti e levantei a mão para tocar suavemente seu rosto, a pele delicada e levemente fria, ela pareceu se mexer. Encolheu-se em meus braços, buscando um lugar mais quente, esse pequeno movimento como uma pena suavemente arranhando meu coração, ao mesmo tempo dolorido e suave, apertei meus braços, segurando-a ainda mais perto. Fechei os olhos, e em minha mente confusa restou apenas um pensamento: essa pessoa em meus braços é real. Na manhã seguinte, fui acordado pela luz do sol, abri os olhos e, por hábito, estiquei a mão para o lado. Vazio. Meu coração entrou em pânico, levantei-me rapidamente, havia apenas eu no quarto, os lençóis desarrumados. E o aroma persistente no ar me lembravam que tudo da noite passada não foi um sonho, mas onde ela estava. Vesti minhas roupas, saí da cama e deixei o quarto. Um leve som vinha do andar de baixo. Fui até o topo da escada e olhei para baixo. Liu Huyan estava na cozinha, de costas para mim, aparentemente preparando o café da manhã. Ela estava vestindo minha camisa branca, larga e folgada, a bainha mal cobrindo as coxas. Seus longos cabelos estavam soltos, revelando seu pescoço esguio e a bela linha dos ombros. A luz do sol entrava pela janela, banhando-a com uma borda dourada e difusa. Essa cena era incrivelmente aconchegante. Completamente diferente da Liu Huyan fria e sempre impecável que eu tinha na memória. Eu me encostei no corrimão da escada e observei em silêncio. Um canto do meu coração parecia estar sendo preenchido por algo quente e agradável. Ela pareceu perceber meu olhar, virou-se e me viu. Não havia muita expressão em seu rosto, apenas disse calmamente: acordou. Lavei o rosto e desci para comer. Seu tom de voz era calmo, como se aquela mulher voluptuosa e sedutora que me exigiu tanto na noite passada fosse apenas uma ilusão. Eu respondi com um murmúrio um pouco sem graça. Virei-me para lavar o rosto. Olhando no espelho, vi marcas vermelhas óbvias no meu pescoço. Meu rosto ficou vermelho de vergonha. Foi intenso demais. Ao descer, o café da manhã já estava posto. Ela estava sentada à mesa, já vestida com suas próprias roupas. Um conjunto de alfaiataria cinza claro impecável e o cabelo preso num coque perfeito. Ela havia se transformado novamente naquela Liu Huyan inatingível. Apenas os lábios levemente inchados e um anseio quase imperceptível em seus olhos revelavam a loucura da noite anterior. Sentei-me e peguei um pão, sem saber o que dizer. A atmosfera estava um pouco estranha e constrangedora. Limpei a garganta. Você vai para a empresa hoje, mesmo sendo fim de semana? Tem uma videoconferência à tarde. Ela nem sequer levantou a cabeça, concentrada em cortar a salsicha. Mais um momento de silêncio. Eu a observei secretamente. Sua expressão estava normal, seus movimentos elegantes, como se nada da noite anterior tivesse acontecido. Senti um certo desconforto. O que era isso? Fui punido e agora está tudo bem? Ontem à noite, comecei a falar hesitantemente. Ela levantou os olhos e me encarou.
Seu olhar estava calmo e impassível, mas fez com que as palavras seguintes travassem na minha garganta. Coma. Ela desviou o olhar, com um tom de voz que não admitia discussão. Abaixei a cabeça e mordisquei o pão em silêncio. O café da manhã foi consumido em um silêncio bizarro. Ela se levantou, pegou seus talheres e caminhou em direção à cozinha. Ao passar por mim, hesitou por um instante. Vou ficar em casa hoje. Ela deixou cair essa frase, com a voz baixa. Voltarei para jantar à noite. Antes que eu pudesse reagir, ela se foi. Observei sua silhueta desaparecer na porta da cozinha. Atônito por um longo tempo, ela acabou de me informar sobre seus planos? O canto da minha boca se curvou para cima involuntariamente. Aquele ligeiro desconforto desapareceu instantaneamente. Depois que Liu Huiyan saiu, sentei-me no sofá da sala, ainda um pouco atordoado. O celular vibrou. Era Xui. Encarei o nome na tela. Lembrando das travessuras dela, a raiva começou a subir novamente. Atendi. Alô, disse eu, mal-humorado. Do outro lado da linha, houve alguns segundos de silêncio antes de sua voz cautelosa soar. Akian, você ainda tem coragem de me ligar? Cerrei os dentes. Aquilo de ontem à noite. A irmã Liu Huia não te fez nada, né? A voz dela soava um pouco culpada. O que você acha? Eu ri friamente. Graças a você, quase perdi metade da minha vida. Sério? Ela se surpreendeu. Ela te bateu? Te xingou? Oh, pare, eu a interrompi. Na sua cabeça só existe violência? Enfim, sua brincadeira acabou. Pare de criar problemas. Ouviu? Ela arrastou a voz, e de repente perguntou curiosa. Mas falando sério, o que a Liu Huia me mostrou ontem à noite? Que susto! O que ela te mostrou? Eu também estou curiosa. Tio, uns documentos. A voz dela ficou meio deprimida. Sobre a Suvan, certo? Suvan. Eu franzi a testa. Ela suspirou. A Liu Huia não sei onde conseguiu essas informações. A Suvan foi para o exterior logo depois de terminar o ensino médio, já casou, tem 2 filhos. Mora na Austrália, vive uma vida feliz e plena, nada a ver com essa história de espera apaixonada que eu inventei. Nenhum pingo de relação com o enredo de perda lamentável. Fiquei perplexo. A Liu Huiyan pesquisou sobre a Suvan. Ela ainda disse. Ela continua esperando. O tom estava um pouco derrotado. Minha habilidade de inventar histórias é boa, mas cheia de brechas. Por exemplo, aquela foto que eu disse que era você e a Suvan se encontrando na biblioteca mostrava que a data da foto era nas férias de verão. A biblioteca da escola nem abre. E naquela foto entregando o guarda-chuva na chuva, você está usando o uniforme do ensino fundamental. A data também não bate. Ela rebateu todas as minhas evidências, uma por uma. Ela é demais. A Kian, sua esposa, é assustadora demais. Será que ela já sabia que eu estava atuando e só estava esperando para ver eu passar vergonha? Eu ouvi. Não consigo descrever o que estou sentindo. A Liu Huiyan já sabia, então por que ela estava daquele jeito ontem à noite? Ela ainda me disse. Ela abaixou a voz, com um pouco de medo. Brincar com fogo pode, mas tem que ter limites. Se você tentar alguma coisa de novo, ela não se importa de me fazer experimentar o que é a maldade do mundo. A Kian. O olhar dela quando disse isso não era de brincadeira. Eu quase consigo imaginar. A Liu Huiyan dizendo isso, calma, fria, mas com uma autoridade inquestionável. Então, resumindo, eu desisto. Sua esposa é de um nível muito alto. Eu não consigo competir. Nunca mais vou me meter em assuntos do casal. O importante é salvar a pele. Não tenho outra opção a não ser rir. Que bom que você sabe. Trate de organizar esses seus pensamentos confusos e arrumar um namorado. Não fique pensando em coisas sem sentido o dia todo, entendeu? Entendi, chato. Ela entende tudo, mas falando sério, a Kian. A irmã Liu Huiyan se importa muito com você, embora a forma seja um pouco assustadora. Fiquei segurando o celular sem dizer nada. Se importa? Talvez, mas não desse jeito. É possessão doentia, ela não permite que ninguém toque em nada que seja dela. Mesmo que ela não goste tanto assim dessa posse. Desliguei o telefone e me joguei no sofá, encarando o teto, perdido em pensamentos. Na minha cabeça ecoavam repetidamente as palavras que Liu Huiyan disse ontem à noite, minhas coisas. Mesmo que eu não goste, ninguém mais pode tocar. Quem faz algo errado tem que ser punido. Lembre-se de quem você pertence. Meu coração começou a disparar descontroladamente. À noite, Liu Huiyan voltou pontualmente, carregando algumas caixas de presentes sofisticadas. Apressei-me para pegar. Deixa comigo.
A mesa de jantar estava posta com a comida. Estava tudo fumegante e cheiroso. Sentamos um de frente para o outro. O clima estava muito mais leve do que de manhã. Mas ainda havia um silêncio sutil. Tomei a iniciativa de colocar costelas de porco agridoce para ela. Experimente isso. Ela pegou a costela, olhou para mim sem dizer nada e abaixou a cabeça para comer. E aí, está bom? Mais ou menos. E o silêncio voltou. Tentei puxar assunto. A reunião da tarde foi tranquila? O tempo está bom, né? Desisto. Ela sempre falou pouco mesmo. Antes eu não achava nada demais. Mas agora me sinto um pouco sufocado. Depois de jantar, recolhi a louça e fui para a cozinha lavar. Ela me seguiu e ficou ao meu lado, pegando um pano para secar a louça. O som da água correndo era constante. Nenhum de nós disse nada, mas havia uma harmonia inexplicável. Exui me ligou hoje. Quebrei o silêncio. Ela respondeu. Sem surpresa. Ela disse que você mostrou a ela os dados da Suvan. Observei cuidadosamente sua expressão. O movimento dela limpando o prato parou por um instante. Ela disse calmamente. Investigue, para que ela não viva sempre na história que inventou. Você já sabia que ela estava mentindo. Eu perguntei. Ela virou a cabeça para me olhar, cheia de brechas. É difícil não saber. Então por que você ainda? Eu ainda queria perguntar a ela o porquê. Ainda colaborou com Exui nessa farsa, e ainda ficou tão irritada? Mas as palavras chegaram à boca e foram engolidas novamente. Algumas coisas, quando perguntadas de forma muito clara, perdem o sentido. Ela largou o prato que havia limpado. Virou-se para me encarar. Akian, ela chamou meu nome. Seus olhos estavam claros. Eu não gosto de suspeitas, nem gosto de mal-entendidos. Mas eu gosto ainda menos que meu marido escolha o silêncio e evasão quando outra mulher tenta interpretar sua antiga paixão. Seu tom era calmo, mas cada palavra atingiu meu coração. Eu posso tolerar muitas coisas, mas você precisa conhecer meus limites. Eu a observei. A luz amarela quente da cozinha caía sobre seu rosto, suavizando um pouco seus contornos. Mas aqueles olhos ainda eram brilhantes, afiados e inquestionáveis. Eu entendi. Eu me ouvi dizer, minha voz um pouco rouca, não vai acontecer de novo. Ela olhou para mim em silêncio, olhou por alguns segundos e então assentiu levemente. Lembre-se do que você disse. Virou-se e saiu da cozinha. Eu olhei para suas costas. Aquela agitação no meu coração começou a surgir inquietamente de novo. Naquela noite, Liu Ruia não foi mais para o escritório. Ela pegou um cobertor e colocou-o no sofá da sala de estar. Eu vou dormir aqui, ela disse. Eu olhei para ela um pouco atordoado. A cama é bem grande. Ela olhou para mim de soslaio. Eu tenho medo que você não durma bem à noite. De quem é a culpa se eu não durmo bem? O sofá é desconfortável. Eu me aproximei para puxá-la. É melhor você dormir na cama. Eu prometo me comportar. Ela desviou da minha mão, olhando para mim com um sorriso ambíguo. Sua promessa já expirou ontem à noite. Eu corei. Ontem à noite foi um acidente. Eu prometo. É mesmo? Ela não se comprometeu, e começou a arrumar o cobertor no sofá. Acho que dormir em camas separadas é bom para nós dois. Que bom o quê? Eu olho para aquele sofá que não é nada espaçoso e olho para a nossa cama grande e macia. Meu coração está cheio de relutância, mas vendo a firmeza em sua atitude, não tenho escolha. Deito na cama, virando e revirando, incapaz de dormir. Meus olhos sempre se movem involuntariamente em direção ao sofá. Ela está deitada de lado, de costas para mim, respirando uniformemente, parecendo já estar dormindo. A luz da lua se derrama sobre ela, traçando um contorno delicado. Sinto como se pequenos gatos estivessem me arranhando por dentro. Finalmente, levanto-me silenciosamente, andando na ponta dos pés até a beira do sofá, agachando-me para observar seu rosto adormecido em silêncio. Observei por um longo tempo. E então estendi a mão e toquei levemente seus cílios. Ela não se moveu. Fiquei ainda mais ousado. A ponta do meu dedo deslizou sobre sua bochecha, a sensação delicada e úmida como o melhor jade de carneiro. Meu coração batia forte, como uma criança roubando doces. No momento em que eu hesitava se deveria tocar novamente, ela de repente abriu os olhos. As pupilas escuras estavam calmas como âmbar sob a luz da lua, olhando diretamente para mim. Te acordei. Estou um pouco envergonhado. Querendo puxar minha mão para trás, ela de repente agarrou meu pulso. A força não era grande, mas me impedia de me mover.
Aqui em sua voz carregava a rouquidão de quem acabou de acordar, especialmente sedutora na noite silenciosa. O que você está fazendo acordado no meio da noite? Eu não consigo dormir. Eu digo a verdade. Então você veio me incomodar. Ela levanta as sobrancelhas. O sofá está duro? Quer voltar para a cama para dormir? Eu tento mudar de assunto. Ela não disse nada, apenas olhou para mim em silêncio, me fazendo sentir desconfortável. Justo quando pensei que ela ia ficar brava, ela de repente soltou minha mão e se moveu para dentro do sofá, deixando um pequeno espaço vago. Ela disse uma palavra. E fechou os olhos novamente. Levei vários segundos para perceber o que ela queria dizer. Meu coração começou a bater forte. Com cuidado, deitei-me de lado naquele pequeno e lamentável espaço. O sofá era muito estreito. Estávamos quase grudados, capazes de sentir claramente a temperatura do corpo dela. E o leve aroma dela. Fiquei rígido, incapaz de me mover. Ela estava de costas para mim. Acho que adormeci de novo, mas senti que a respiração dela também falhou uma batida. Hesitei e estendi a mão, envolvendo suavemente sua cintura. O corpo dela enrijeceu levemente, mas não me rejeitou. Enterrei meu rosto nos fios de cabelo atrás de seu pescoço. Respirei fundo. Amor, sussurrei. O sofá é pequeno demais, amanhã vamos dormir na cama. Ela não respondeu. Mas ouvi um murmúrio apressado, como uma permissão silenciosa. Apertei meus braços, puxando-a ainda mais para perto. Os cantos da minha boca não puderam evitar de se curvar loucamente para cima. O luar lá fora brilhava suavemente, iluminando este pequeno espaço apertado, mas acolhedor. Fim da série. Edição acelerada de Ding-Dong. Onde quer que você veja este vídeo, procure por Shell Show de Ding-Dong Slow Cut. Obrigado a todos. Passando a página, as coisas que aconteceram depois não foram nada de espetacular. Rechue se acalmou. Ela não estava mais aprontando nada. Ela honestamente encontrou um emprego no país e ocasionalmente me chamava para jantar. Toda vez, ela me perguntava cautelosamente, como está o humor da irmã Liu Huiyan ultimamente? Eu disse, bem. Ela soltava um suspiro de alívio. Que bom, que bom. Uma vez, ela bebeu um pouco de álcool. Debruçada sobre a mesa, murmurou, Akian, você acha que eu exagerei demais no começo? Olhei para ela. O que você acha? Eu só queria provocá-la. Ela cutucava o copo de vinho, ressentida. Quem diria que ela seria tão séria? Eu suspirei. Não disse nada. Mas falando sério, ela de repente endireitou o corpo. Olhou para mim com os olhos brilhando. O relacionamento de vocês não está melhor do que antes? Hesitei por um momento. Lembrei-me de ontem à noite, quando Liu Huiyan, inesperadamente, se apoiou em meus braços e assistiu a um episódio inteiro de uma série de TV. No meio, até me pediu para descascar uma laranja. Sim, eu disse. Então pronto. Ela bateu na mesa. Isso se chama salvar o país por um caminho sinuoso. Ajuda, entendeu? Eu não me dei ao trabalho de discutir com ela. Paguei a conta e a coloquei em um táxi. No caminho para casa, parei no supermercado para comprar uma caixa de morangos. Liu Huiyan ficou viciada nisso recentemente. Ela tem que comer alguns todas as noites. Quando cheguei em casa, ela estava sentada no sofá assistindo a um tablet. Ela ouviu o barulho da porta e levantou os olhos. Onde você foi? Levei minha irmã para casa. Aproveitei para comprar morangos. Coloquei a caixa na mesinha de centro e sentei ao lado dela. Ela pegou um morango e mordeu. O suco escorreu no canto da boca. Olhei por 2 segundos, estendi a mão e limpei para ela. O movimento dela hesitou por um instante, e ela até olhou para mim, com um olhar leve e frio. Mas não se esquivou. Eu retirei a mão e, como se nada tivesse acontecido, peguei o controle remoto para mudar de canal. Depois de um tempo, ela se aproximou de mim, encostando o ombro levemente no meu, e eu não disse nada. Empurrei os morangos para o lado dela, e os dias foram passando assim, sem graça. Ela ainda era aquela mulher forte e decidida na empresa. Mas, ao chegar em casa, vestia minhas camisas, cozinhava macarrão na cozinha e colocava os pés nas minhas pernas para que eu massageasse. Quando eu trabalhava até tarde, ela me enviava uma mensagem, que horas você volta? E me esperava no sofá até adormecer. Uma vez, quando voltei de uma viagem de negócios, meu voo atrasou 4 horas e cheguei em casa às 2 da manhã. Abri a porta e descobri que a luz da sala ainda estava acesa. Ela estava encolhida no sofá, coberta com um cobertor. Ainda segurava o celular na mão, a tela acesa, com nosso histórico de conversas. A última mensagem era minha: atrasado, vá dormir. Ela não respondeu. Mas ela estava me esperando.
Agachei-me para observar seu sono tranquilo e afastei os cabelos soltos de sua testa. Ela se mexeu e abriu os olhos atordoada. Você voltou? Sim. Que horas são? 2 horas. Ela fechou os olhos. A voz ficou cada vez mais baixa. Então vá tomar um banho rápido. Depois de dizer isso, ela adormeceu. Inclinei-me e beijei sua testa. Ela não acordou, mas os cantos de seus lábios se curvaram ligeiramente. Este ano é o nosso 3º ano de casamento, e no dia do aniversário dela eu lhe dei um colar, de prata. Desta vez era uma pequena lua. Ela ficou surpresa por alguns segundos quando abriu e olhou para mim. Por que você me deu isso de repente? Você é do signo de Coelho. Coelhos não gostam da lua. Eu disse. Ela não disse nada, olhando para o colar. Ficou muito tempo sem se mover. Coloque para mim. Ela me entregou o colar. Eu fechei o fecho desajeitadamente. O cabelo dela roçou meus dedos, causando cócegas. Ela olhou para a pequena lua em sua clavícula e perguntou suavemente. É bonito. Bonito. Muito bonito mesmo. Ela se virou para mim. Seus olhos estavam brilhantes. Então ela ficou na ponta dos pés e me tocou levemente no canto da boca. Muito leve e rápido, como uma pena roçando. Obrigada. Ela disse. Eu a abracei pela cintura, puxei-a para mais perto, inclinei a cabeça e encostei na testa dela. Liu Huyan, feliz aniversário. Ela sorriu, um sorriso que curvava os olhos, a visão mais linda que já vi. O luar da janela entrava, iluminando a pequena lua em seu pescoço, e também iluminando a ternura no fundo dos seus olhos. A luz que pertence só a mim. Extra, pequena rotina após o 2º casamento, 3º ano de casados. Descobri que Liu Huyan tem um segredo, ela tem medo de trovões. Essa descoberta foi pura coincidência. Naquela noite, trabalhei até tarde. Quando cheguei em casa, já eram quase 12 horas. Abri a porta e percebi que todas as luzes da sala estavam acesas. A TV estava ligada, o volume estava muito alto, mas ela não estava no sofá. Troquei de sapatos e subi as escadas. Segurei a maçaneta, gentilmente, e empurrei a porta para entrar. Vi enrolada em um cobertor, encolhida no canto da cama, toda enroscada como uma bola. Esposa. Fui até ela. Ela levantou a cabeça de dentro do cobertor, o rosto um pouco pálido. Os lábios franzidos, parecendo muito infeliz. Por que você demorou tanto para voltar? A voz abafada, mais como uma reclamação do que um questionamento. Antes que eu pudesse responder, um raio caiu lá fora, seguido por um estrondo de trovão. Ela estremeceu inteira. Inconscientemente, se inclinou um pouco na minha direção, mas parou abruptamente e se enrolou novamente no cobertor, fingindo que nada havia acontecido. Fiquei parado ali, olhando para seus nós dos dedos levemente pálidos, apertando o canto do cobertor. De repente, senti vontade de rir, mas não ousei. Fui até lá, sentei na beira da cama e a puxei para perto, com cobertor e tudo. Ela travou um pouco. Não abra. Tem medo de trovões? Eu perguntei. Não tenho medo. A voz ainda fingia firmeza. Outro trovão soou. Ela se encolheu inteira em meus braços. Não tenho medo. Do que você está falando? Frio. Frio no verão. O ar-condicionado está muito baixo. Não há desmascarei. Apenas apertei o cobertor um pouco mais. Apoiei o queixo no topo da sua cabeça. Os trovões ecoavam lá fora, um após o outro. Ela resistiu no começo, mas depois relaxou gradualmente. Seus dedos apertavam o canto da minha camisa. Abracei-a mais forte. E depois? Depois me acostumei. Acostumar com o quê? Acostumar com o medo? Ela não dizia nada. O trovão se afastava, a chuva continuava caindo. Ela se apoiou em meus braços. A respiração foi ficando uniforme. Achei que ela tivesse adormecido. Olhei para baixo. Percebi que ela estava de olhos abertos, encarando a chuva no vidro da janela, perdida em pensamentos. Liu Huyan. Da próxima vez que trovejar, me ligue. Ela não respondeu. Depois de um tempo, murmurou baixinho. Abracei-a mais forte, senti o cheiro suave de shampoo na ponta do cabelo dela. O som da chuva lá fora, a pessoa em meus braços relaxando aos poucos, os dedos escorregando do meu ombro. Parando no dorso da minha mão, pontas dos dedos levemente frias. Segurei a mão dela. Encaixei o indicador entre os dedos dela. Ela não se soltou. Depois disso, sempre que chovia, eu tentava voltar para casa mais cedo. Uma vez, estava viajando a trabalho e não consegui voltar. Passava das 8 da noite. E ela me mandou uma mensagem: está trovejando. Olhei para o céu limpo pela janela.
e olhei para a previsão do tempo. Estava realmente chovendo onde ela estava. Respondi. Está com medo? Não. Resposta imediata. Então, o que está fazendo? Lendo. O que? Ela me mandou uma foto. A página do livro estava cheia de linhas marcadas, com anotações densas ao lado. Deis um. Era um livro sobre administração de empresas. Outro raio brilhou pela janela. No canto da foto, os dedos dela apertavam o canto do livro, os nós dos dedos brancos. Liguei direto para ela. Chamou 2 vezes e ela atendeu. Ela não disse nada. Abre o vídeo, eu disse. Não precisa. Abre o vídeo, repeti. Alguns segundos de silêncio. O vídeo conectou. Na tela, ela estava encostada na cabeceira da cama, com o cabelo solto. Sem muita expressão no rosto, mas os olhos um pouco vermelhos. Se estiver com medo, fale. Eu disse. Não estou com medo. Ela virou o rosto para não me encarar. Um trovão explodiu. O ombro dela estremeceu. Ela lançou um olhar rápido para a tela. Levantei os olhos novamente. Não disse nada, apenas a observei. Depois de um tempo, ela disse em voz baixa, quando você volta? Depois de amanhã. Ela baixou os olhos, os cílios sob eles, projetando uma pequena sombra. O trovão se afastou gradualmente. Sua respiração se acalmou lentamente. Os dedos tocavam a borda do celular, ligeiramente curvados. Como fumaça. Vou te contar uma história. Que história? Limpei a garganta e comecei a inventar. Era uma vez uma coelhinha que vivia na floresta. Ela não tinha medo de nada, só de trovões. Toda vez que trovejava, ela se escondia no buraco de uma árvore, dobrando as orelhas para cobri-las. Ela hesitou por um momento. Os cantos da boca se moveram, mas ela os reprimiu. Perguntou novamente. Então, o que você quer ouvir? Qualquer coisa. Continuei inventando até que a coelhinha encontrou uma raposa. Toda vez que trovejava, a raposa vinham procurá-la. Enquanto ouvia, seus olhos se fecharam lentamente. O celular estava inclinado na beira do travesseiro. Sua respiração ficou longa e suave. Eu a chamei suavemente. Não respondeu. Desliguei o telefone e enviei uma mensagem para ela. Boa noite. Na manhã seguinte, ela respondeu com uma palavra. Mais seguido por um emoji de lua. Eu olhei para aquela pequena lua. Por muito tempo, e a salvei. Houve outra vez. Ela teve febre. Estava bem quando saiu de casa de manhã. À tarde, seu assistente me ligou. Disse que a CEO Liu não estava se sentindo bem e voltou para casa mais cedo. Desliguei o telefone e corri para casa. Abri a porta do quarto. Ela estava enrolada em um cobertor, encolhida em uma bola, com o rosto corado. Seus lábios estavam rachados e secos. Estendi a mão para tocar sua testa. Estava assustadoramente quente. Você tomou remédio? Tomei. Sua voz estava rouca. O que você tomou? Não sei. Respirei fundo. Revirei a gaveta da mesa de cabeceira dela. Encontrei a caixa de remédios e vi que estava vencido. Eu encarava aquela data, minhas têmporas latejando. Liu Huiyan. Este remédio está vencido. Ela abriu os olhos e olhou. E fechou de novo. Não é à toa que estava ruim. Desci e comprei remédio novo. E cozinhei mingau e levei para ela. Ela se sentou para comer, a mão tremia um pouco. A colher batia na borda da tigela, emitindo um som sutil. Tomou 2 goles e parou. Come mais um pouco. Não consigo. Então tome o remédio primeiro. Ela engoliu o comprimido, fez uma careta de amargura e quis deitar de novo. Eu a ajudei a deitar, cobri-a bem. Ela estava de olhos fechados. A respiração um pouco pesada, os cílios tremendo levemente. Eu sentei na beira da cama e a observei. Lembrando que ela morou sozinha por tantos anos, e quando ficava doente. Era assim também, pegava remédios vencidos, delirava de febre. Encolhia-se embaixo das cobertas esperando o dia amanhecer. Liu Huiyan, eu a chamei. Ela não respondeu, não sei se ouviu, me ligue quando estiver doente da próxima vez. Ela ainda não respondeu, estendi a mão e afastei os fios de cabelo da testa dela. Ela se moveu um pouco, roçando na palma da minha mão, um movimento muito pequeno. Como se fosse inconsciente, minha mão parou ali, meu coração estava azedo e mole. Naquela noite, fiquei a noite toda ao lado da cama, a febre dela baixou no meio da noite. Ela dormia profundamente, a respiração tranquila. Eu me encostei na cabeceira da cama, observando o lado de fora da janela clarear aos poucos, pensando, como essa mulher não sabe nem ser manhosa quando está doente. Mais tarde, a febre dela passou. Ela acordou de manhã e me viu encostado na cabeceira da cama.
Ficou surpresa por um momento. Você não dormiu a noite toda? Dormi. Mentira. Ela olhou para as minhas olheiras, franziu os lábios. E não disse mais nada. Desci para esquentar o mingau. Quando voltei, ela estava encostada na cabeceira da cama olhando o celular. Ao me ver entrar, largou o celular. Ela tomou metade do mingau e, de repente, disse, obrigada. Fiquei surpreso por um momento. Agradecer o quê? Ela não respondeu. Continuou a tomar a sopa de arroz, as pontas das orelhas um pouco vermelhas. No dia do aniversário de casamento, perguntei a ela que presente ela queria. Ela pensou um pouco e disse, você. O quê? Você. Ela olhou para mim. Com uma expressão muito séria, não parecia estar brincando. Eu já sou seu. Na verdade, naquele dia não fomos a lugar nenhum, fizemos o café da manhã juntos. Ela cortou os vegetais e eu fritei. O cheiro de fumaça da cozinha misturado com o perfume dela, quando ela cortava o tomate, cortou o dedo. Eu puxei para ver, tinha rompido um pouco a pele, um corte bem pequeno. Ela olhou para o pequeno corte, com uma expressão um pouco confusa, como se não soubesse o que fazer. Peguei um band-aid e coloquei nele. Ela olhou para o band-aid de coelho de desenho animado no dedo. Franziu a testa e parou. Não precisa, né? Precisa. Ela retraiu o dedo, apertando na palma da mão. As orelhas ficaram vermelhas de novo. À tarde, eu estava assistindo a um filme no sofá. Ela escolheu um filme muito antigo, em preto e branco, sobre um casal que se encontrava e se separava em tempos de guerra. Ela se encostou no meu ombro. E no meio do filme disse de repente, se eles não tivessem se separado no começo, eles teriam ficado juntos para sempre? Pensei um pouco e disse, sim. Ela não disse nada. No final do filme, os protagonistas se reencontram na estação de trem, a câmera se afasta e se transforma em uma vasta extensão de neve branca. Ela esfregou no meu ombro, sua voz muito suave. Akian, temos que ficar juntos para sempre. Não é uma pergunta, é uma afirmação. Abaixei a cabeça e beijei o topo da cabeça dela. Tudo bem. À noite, ela bebeu um pouco de vinho pela primeira vez, seu rosto estava corado. E ela se apoiou em meus braços e se recusou a se levantar. Eu a massageei, meus dedos enrolando em seu cabelo. Ela disse de repente, sabe? Antes eu achava que era bom estar sozinha. Eu murmurei não preciso me ajustar a ninguém, não preciso esperar que ninguém volte para casa. Não preciso ter medo de perder. Ela fez uma pausa, então você apareceu. Ela levantou a cabeça e olhou para mim, seus olhos brilhando, como se estrelas tivessem caído ali. Desde que você chegou, comecei a ter medo. Eu não disse nada. Medo de você trabalhar até tarde, medo de você viajar a trabalho, medo de você ficar bravo. Medo de você. Ela não terminou de falar, eu inclinei a cabeça e a beijei. Medo de quê? Eu não estou aqui? Ela ficou surpresa por um momento. E então sorriu, um sorriso que curvou seus olhos e sobrancelhas, e se aninhou em meus braços. Então você não pode ir. Não vá. Promete. Ela estendeu o dedo, adormeceu. A luz da lua lá fora estava muito brilhante. Sua respiração estava leve. Eu a abracei, pensando. Essa mulher não tinha medo de nada antes. Agora tem medo de trovões, medo de ficar doente, medo de que eu vá embora. Ela esconde todos esses medos, atrás de uma máscara fria, em um tom de voz indiferente. Esconde em cada silêncio hesitante. Mas, Liu Huiyan, você sabe? As coisas que você teme, eu também temo. Tenho medo de você carregar tudo sozinha. Medo de você ficar doente e não ter ninguém para cuidar de você. Medo de quando troveja, você se encolher sob as cobertas sem ousar fazer um som. Medo de você achar que ficar sozinha também é bom. Então, não fique sozinha. Vamos ter medo juntos, tudo bem? Extra terminado.